Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao segundo vídeo da série A Carta de Schmitt, Parâmetros de Descasamento e Impedâncias. Os assuntos desse vídeo: o coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária, perda de transmissão e algumas considerações. Vamos iniciar pelo coeficiente de reflexão de tensão. No nosso primeiro exercício, nós temos uma impedância de 50 mais J 50 ohms ligada em uma linha de 50 ohms. Através do método gráfico da carta de Schmitt, nós queremos calcular o coeficiente de reflexão, módulo e ângulo. Inicialmente, nós determinamos a impedância normalizada, 1 mais J ohm. Como é que nós vamos ler o valor do coeficiente de reflexão na carta de Schmitt? Naquela parte de baixo da carta de Schmitt, onde nós temos os parâmetros das escalas, nós vamos ler do centro para o lado esquerdo. Nós vamos procurar por RFL, COEFF, EORI, que é basicamente essa escala, começando em 0 e indo até 1. Esse é o coeficiente de reflexão que nós vamos trabalhar. Marcando essa impedância, vimos isso no vídeo anterior, nós obtemos que o ângulo é 64 graus e a distância do ponto central até a impedância é 0,45. Lembrando que o raio da carta de Schmitt vale 1. Como é que nós sabemos isso? Muito simples. Onde é que nós lemos 64 graus? Nós vamos ler isso na parte externa de ângulo da carta de Schmitt. Veja, ângulo do coeficiente de reflexão em graus. Está marcado em azul. É aí que você vai ler o ângulo da impedância considerada, do coeficiente de reflexão da impedância considerada. Está vendo aí nessa linha azul? Veja, por exemplo, 30 graus. Aí está marcado o valor de 30 graus. O ângulo do coeficiente de reflexão em graus na carta de Schmitt, agora vista na posição que nós estamos trabalhando com ela. Centro da carta, marcamos a impedância normalizada 1 mais J ohm, ligamos do centro da carta passando pela impedância até onde você lê o ângulo de reflexão. Observe que um pouco à direita da linha azul nós temos 60 e à esquerda 70. E ele pula de 2 em 2 graus. Então nós temos 60 graus, 62, finalmente o valor de 64 graus. Então, o ângulo do coeficiente de reflexão é 64 graus. Simplesmente isso. Use uma régua. Isso aí, 60, 62, 64 graus. E o módulo, como calculamos o módulo? 4 simples passos. Primeiro, vamos marcar onde está a impedância. Depois, com um compasso, vamos marcar a distância do centro da carta, aquele valor 1, até o ponto da impedância. Vamos transportar esse comprimento para a escala de coeficiente de reflexão. Aí está na escala. Vamos ler o valor. Pronto, está resolvido. Então, se nós fizermos isso neste exemplo, com a abertura do compasso, observe que começamos em center, e até um valor lido, cerca de 0,45. Já falamos em vídeos anteriores que a carta de Schmitt é impressa nos Estados Unidos. Então, eles usam ponto, onde nós usamos no Brasil, vírgula. Então, nós temos 0,4, 42, 44, 0,45. Então, temos aí na escala do coeficiente de reflexão 0,45. Esse é o módulo. Pronto, está lido. Significa que para uma carga de 50 mais J 50 ohms em um sistema de 50 ohms, o coeficiente de reflexão módulo é 0,45 e o ângulo simplesmente 64 graus. Aí estão os valores. Vejamos agora a taxa de onda estacionária. Determine a taxa de onda estacionária de uma impedância de 50 mais J 50 ohms numa linha de 50 ohms, utilizando o método gráfico. Normalizamos a mesma impedância que nós estamos trabalhando, 1 mais J ohm. Como agora nós vamos fazer? Os mesmos 4 passos, só que agora, além de nós localizarmos a impedância, marcarmos a distância do ponto 1 até a impedância com compasso, nós vamos transferir esse comprimento para a escala de SWR. Lê-se do centro para o lado esquerdo. Onde está? É a primeira escala das tabelas. Está escrito SWR. Começa em 1 e vai até infinito. Passa por 40, 100, vai até infinito. Abertura do compasso de 1 até a impedância, transporta para essa escala e obtemos 2,6. É só ler na escala o valor de 2,6, significando que a taxa estacionária é de 2,6. Aí está a escala de taxa de onda estacionária. Pronto, 2,6 é o valor lido.
Significa que a taxa de onda estacionária em um sistema de 50 ohms, de uma impedância de 50 mais J de 50 é 2,6. Então nós temos agora os nossos valores. Impedância normalizada, o módulo do coeficiente de reflexão, o ângulo do coeficiente de reflexão e a taxa de onda estacionária. E a perda de transmissão? Como é que nós vamos calcular? Muito simples. Vamos calcular então para a mesma impedância, 50 mais J50 em 50 ohms de referência. Temos a impedância normalizada, vamos localizar a impedância, vamos marcar com compasso a distância do centro até a impedância, transferimos para a escala de perda de transmissão e demos o valor. Onde está a escala de perda de transmissão? Está agora do lado direito. Observe que está escrito Transmission Coefficient P, de potência. Ele começa em 1 e vai até 0. Não está em dB. Vou repetir. Não está em dB. Esse coeficiente de transmissão da carta de Schmidt é a nossa perda de transmissão. Não está em dB. Há mais de 50 anos atrás, quando foi criada a carta de Schmidt, não colocava em dB. Ia ser até uns valores negativos, isso fica mais complicado. Então foi deixado nos valores lineares. Mesma maneira, pegamos lá o nosso compasso de 1 até a impedância, trazemos para a escala de Transmission Coefficient P, medimos que é cerca de 0,8. É o valor direto do coeficiente de transmissão, que é a nossa perda de transmissão. Na carta de Schmidt, perda de transmissão chama-se coeficiente de transmissão. 0,8. Não está em dB. Muito cuidado com isso. Então agora nós vamos... Quais são os parâmetros que nós temos? Nós temos a nossa impedância, a impedância normalizada do mais J, temos o módulo do coeficiente de reflexão, o ângulo, 64 graus, temos a taxa de onda estacionária 2,6 e temos a nossa perda de transmissão 0,8. Que não está em dB. Mas o usual é nós expressarmos a perda de transmissão em dB. Então vamos fazer 10 vezes log na base 10 desse coeficiente de transmissão, 0,8, obtemos menos 0,97 dB. A nossa impedância normalizada, o módulo do coeficiente de reflexão 0,45, o ângulo 64 graus, a taxa de onda estacionária 2,6 e a nossa perda de transmissão agora em dB, menos 0,97 dB, sem um único cálculo. Vejamos algumas considerações. A obtenção dos parâmetros de descasamento e impedância de carga em uma linha de alimentação na carta de Schmidt é um procedimento extremamente simples, utilizando apenas um compasso, uma régua, sem qualquer cálculo adicional. É um método gráfico e, portanto, pode introduzir erros de leitura e aproximação. Por exemplo, dado, nós já fizemos esses exemplos em vídeos anteriores, os resultados da carta de Schmidt estão extremamente próximos dos obtidos pelas as equações da teoria. Como quase tudo na vida, utilize com sabedoria, cautela e cuidado. O que nós vimos neste vídeo? Como obter os valores de coeficiente de reflexão, taxa de onda estacionária e perda de transmissão de uma carga ligada em uma linha de transmissão utilizando-se a carta de Schmidt. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Como determinar o valor da perda de retorno pela carta de Schmidt e vamos responder a pergunta. Afinal, o método gráfico funciona ou não funciona? Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.